Hey, muito bem-vindo à aula de número 11 do Inglês 365. Se você está nessa aula, você já sabe que o meu nome é André e que eu estou te acompanhando ao longo dessa jornada, que tem o intuito de durar 365 dias. Por que intuito e não é um plano estabelecido que vai de fato acontecer? Porque depende do compartilhamento, que é a forma de mensuração que nós estamos usando para saber se esse conteúdo está bom e relevante, se está fazendo sentido ou não. A nossa forma de conseguir entender que esse conteúdo está agregando valor para você, que realmente você está conseguindo aprender e o que vai nos fazer dar sequência ao longo desse processo é o seu compartilhamento. Isso vai falar para a gente, tá legal, continua, a iniciativa é boa, porque se não estiver sendo relevante, não faz muito sentido a gente produzir um conteúdo durante 365 dias, sendo que não está gerando nada de positivo. Concorda? Então, hoje nós estamos na aula de número 11 e, como vocês sabem, nós estamos usando uma estratégia bem diferente da tradicional. Por quê? Porque o nosso objetivo não é que você saiba as regras do inglês, não é que você seja um mestre da gramática do inglês e das estruturas e da, eu sei, o sabe tudo do inglês, mas sim que você consiga de fato aprender o idioma para conseguir falar, entender e usar o inglês como uma ferramenta para te ajudar ao longo da sua vida. Porque no final das contas, o falar inglês em si não é o objetivo. O objetivo é aquele objetivo que você estabeleceu lá na aula 1. Por que que inglês vai ser impactante na sua vida? Como que inglês vai ser importante para você, no nível pessoal? O que que inglês vai gerar de bom para você? Então, o objetivo é o objetivo que você estabeleceu. Inglês é só uma ponte, é uma ferramenta para você conseguir alcançar esse objetivo maior. Então, nós tivemos uma semana estabelecendo os fundamentos e essa semana nós estamos trabalhando um texto de uma woman que accidentally flew to the wrong country. E nós tivemos uma aula de reading, uma aula de vocabulary, onde nós aprendemos palavras novas ao longo desse texto. E hoje nós falaremos sobre structure. A ideia da estrutura do idioma em si seria uma ideia meio que de gramática. Mas como nós mencionamos, nós vamos ver a gramática aplicada. Por quê? Assim ela não fica chata e fica mais fácil de você absorver o conteúdo. Então é bem interessante. Então vamos nessa? Então aqui no parágrafo, né, fala Woman accidentally flies to the wrong country. E olha que interessante. Se a gente tirar a palavra acidentalmente aqui, o accidentally, seria assim, olha. Woman flies to the wrong country. Então aqui tem a palavra accident, e a gente sabe que ela está aqui. Mas por que então que é woman flies e não é woman fly? A palavra em si, a palavra voar, é fly. Tem a música I believe I can fly. Então fly é de voar. Mas por que quando disse a mulher voa, seria assim ó, o título? Mulher voa para país errado. Então por que é flies e não é fly? Olha que interessante. No português a gente tem um montão de conjugação, né? A gente fala eu voo, você voa, eles voam, nós voamos, vós voais, eles voam, ela voa, ele voa e assim por diante. No inglês essa conjugação ela é bem simples. A única diferença que vai ter nessa conjugação normal assim, né? De por exemplo eu vou, você voa, nós voamos, eles voam, é quando for ele ou ela. E a conjugação é bem simples, olha, ao invés de ficar fly, ficou flies. Só isso. Então, por que é flies e não é fly? Porque é ela. Então, se fosse ela, que é o woman, que é o exemplo ali, olha, a mulher, flies. Se fosse eu, por exemplo, se você quisesse falar eu vou, seria I fly. Você voa. You fly. Eles voam. They fly. Quem mais que tá faltando aqui? Ó? Nós voamos. We fly. Mas se nós estivéssemos falando dele ou dela,
nós mudaríamos esse fly para flies. Então, she flies, he flies. Isso daqui nós usamos a palavra fly. Mas poderia ser qualquer outra palavra. Vamos tentar achar aqui no texto. Olha. Então vamos ler o texto procurando para essa flies em outras palavras. Então vamos lá, hein? Vamos ler ele junto aqui de novo, falando isso. Woman accidentally flies to the wrong country. Aí você pode ir repetindo aí. Sempre que a gente trabalhar um texto, é legal você repetir, porque o seu tempo de prática, de repetição, conta como prática no seu aprendizado. Então, o que vai determinar se você aprende inglês ou não é a sua prática. So, let's go. Woman accidentally flies to the wrong country. Flying can be a stressful experience at the best of times. However, a 25-year-old from Ireland found out just how stressful it can really be when she accidentally flew to the wrong country. Então aqui tem uma outra lição bem legal, olha. Então vamos já falar dessa lição aqui, olha. Tem duas palavras que vai estar relacionado com a woman que flew to the wrong country. Found out e flew. A gente acabou de aprender que tem essa diferença, né? O fly, para eu, você, nós, e o fly seria para ele e ela. Ele voa e ela voa. Não seria, por exemplo, é como se fosse assim, eu voo, I fly. Ela voa, she flies. Em português seria eu voo, você voa, eles voam, nós voamos. Então é simplificado. Mas tem um porém. No português, quando a gente fala no passado, nós falamos eu voei, você voou, ela voou, nós voamos e por aí vai. No inglês, o passado é igual para todo mundo. Então aqui nós tivemos duas vezes o passado. Olha. O found out, que nós até falamos na aula de ontem, que é descobrir, né? É uma composição de palavras que significa descobrir. Então quando fala a 25-year-old from Ireland found out, que seria assim, de descobriu. Então, a 25-year-old from Ireland found out. Vamos supor que essa frase seja no presente. Falando assim, ó, ela descobriu, ao invés de ser ela descobre, ao invés de ela descobriu. Seria a 25-year-old from Ireland finds out, seria assim, ela descobre no presente. Vamos supor que ao invés de ser a 25-year-old from Ireland, seria, vamos pensar em sua idade, vamos supor uma idade aqui, olha. A 30-year old from, vamos mudar aqui, ao invés de ser um 30-year-old. Vamos supor só eu, sendo eu você, hein? Ficou confuso, hein? Então fala aí, ó, a frase ao invés de ser a 25-year-old da Ireland, vai ser eu. Então é como se você estivesse falando essa frase. Então você falaria assim, olha, eu descobri alguma coisa no passado. I found out something. Então eu descobri alguma coisa. Found out. Então é do mesmo jeito que foi para ela, e 25-year-old, que aqui seria um she, por isso que ela, né? Ficou found out. Mas vamos supor que seja no presente. Você está falando assim, olha, eu encontro alguma coisa. Eu encontro coisas, por exemplo. I find out. Descubro, eu encontro, eu acho. Find out. Então a única diferença que nós tivemos aqui, olha, para ela, foi um S, tá vendo? Finds out.
Então a conjugação no inglês ela é bem simples, ela é bem simples. A ponto de, se você errar a conjugação durante a sua fala, nem fica tão estranho quanto no português. No português tem um gringo, por exemplo, que vai falar português, ele fala assim, olha, você quer, você quer uma água? Você quer, eu quero, você quer. Então, você quer uma água? Seria errado. Mas ele consegue se comunicar assim. E ainda mais nós em inglês. Então, se você errar essa conjugação, não tem problema nenhum em termos de comunicação. A pessoa vai te entender. Se você falasse, por exemplo, Woman accidentally fly to the wrong country. Seria errado? Gramaticalmente, sim. Mas você conseguiria transmitir uma mensagem? Sim. E a comunicação ela sempre vai ser maior e mais relevante do que a perfeição. Guarda isso daí, olha. Frase da aula de hoje aqui, olha. A gente está falando sobre estrutura, sobre gramática. Mas um segredo disso é que comunicação é maior do que a perfeição. Por que eu estou falando isso nessa aula de gramática, de structure? Porque a gente está aprendendo a estrutura correta. Mas vamos supor que você não lembra a estrutura correta e você usa ela errada, mas consegue transmitir uma mensagem? Show de bola, não tem problema nenhum. Seu objetivo é conseguir entender e transmitir uma mensagem. Não é ser perfeito nas suas palavras, entendeu? Então vamos continuar o nosso caça-conjugação aqui do woman. Find out. Vamos ver se a gente acha mais. Ah, deixa eu ver uma outra palavra aqui, olha. She accidentally flew. Essa palavra ela é o passado de fly. Então, se você fala voar, você vai falar fly. Deixa eu até pegar uma imagem aqui para colocar para vocês. Eu mencionei o Google outro dia, né? Na aula número 6, se eu não me engano. E aí, se você for no Google e pesquisar palavras, você vai ter elas nesse formato assim. Ó. Só fazer um screenshot. Vou colocar aqui pra gente. Beleza. Então, olha aqui, olha. Flew. Vou fazer um pouquinho menor. Opa! Ficou menor demais. Hein? Beleza. Deixa eu jogar pra cá. Isso vai dar certo. Aí, acho que tá dando pra ver. Né? Então, quando você pesquisa uma palavra no Google, ele vai te mostrar aqui, olha, fly. Tem a pronúncia, como nós aprendemos, tudo certinho. E aqui embaixo, olha, vai ter as variações da palavra. Então, fly, flies, past tense. Então, essa palavra no passado é flew. Então, quando fala woman accidentally flew to the wrong country, é isso que está falando, que ela no passado. E como nós vimos aqui, o passado no inglês é igual para todo mundo. Então, se você quiser falar eu voei, você voou, ela voou, nós voamos, eles voaram e por aí vai, seria sempre I flew, you flew, she flew, we flew, tanana. Não muda. Então, é bem. Por isso que tem gente que fala que inglês é mais fácil do que português. Porque a conjugação, de fato, é mais fácil. Só que você precisa de ter prática com ela. Então, passado é igual para todo mundo. Então, por isso que aqui tem o flew. So, let's continue. Gemma Carding works as a teacher in Manchester, England. She was planning to fly to Belfast so she could visit her family in Northern Ireland. The flight should have taken less than an hour, but she woke up from a nap. To find out that there was still an hour and 15 minutes left before the plane would land. Então, duas frases aqui, olha, reforçando o que nós falamos. Então, fala aqui, Gemma Cardin,
Cardin. Que seria she, que é ela na frase, né? Works. Então, por que é works? Porque é ela. Se fosse, por exemplo, vamos supor que seja ela, Gemma, and a Rose. Vou usar o nome da minha tia, olha. Rosemary. So, Gemma and Rosemary work. Por que seria work? Porque seriam elas. They work. Lembrando que essa diferencinha aqui seria só para ele e ela. Então, Gemma and Rosemary work. Works. E aqui embaixo, no segundo exemplo que nós estamos vendo, fala assim, olha, she woke up. Woke up é o passado de wake up. Então, vamos lá, olha. Woke up is the past of wake up. É acordar. Acordar. Então, se essa frase fosse falando assim, ela acorda tal horário, por exemplo, seria she wakes up em tal horário. Então, wakes up. Teria essa mudança aqui, olha, no wake up. Mas se você quisesse falar assim, você acorda tal horário, you wake up em tal horário. A diferença é só essa. E aí, como é o passado, woke up. Então, she woke up. Se você quisesse falar, eu acordei, I woke up. I woke up. Simples assim. Funcionaria para todo mundo. Vamos supor que seja um nome aí, olha. Johnny. John. Tem um Johnny que é escrito assim. É menos comum, né? É do Johnny Cash. Deixa eu ver. Não, é J-O-H. J-O-H-N-N-Y. Então, Johnny woke up. Então, Johnny acordou em algum horário aí. Olha. Johnny Cash. Essa escrita. Por exemplo, Johnny Cash woke up. E aí o resto da frase é isso mesmo. Woke up. Acordou. Então é bem interessante a gente pensar isso. Continuando, fala assim, olha. I said, is this flight not going to Belfast? Cardin told the BBC. They told me it was going to Gibraltar. I said, guys, I'm on the wrong flight. Então, duas palavrinhas aqui também que funcionam nessa ideia. I said seria de eu disse. Se fosse no agora, seria I say. I say. Eu falo, por exemplo. Vamos pôr aqui, olha. I say, I said. Aí. E a palavra told, tá ali assim, olha. They told me. Seria eles me disseram, no sentido deles me contaram alguma coisa. Vamos supor que ela fosse no presente. Assim, eles me falam, eles me contam. They tell me. A palavra tell e told são do mesmo grupo de palavras. Seria contar e contaram no que já passou. So they tell me. Eles me contam alguma coisa. Gibraltar belongs to Britain, but is found on the south coast of Spain. Luckily for Cardin, the flight was returning to Manchester, so when the plane landed, she was able to get out for some air before traveling straight back.
She then was able to get another flight to Northern Ireland, where her worried family were waiting for her. Cardine's accidental journey took her almost 2,000 kilometers from Manchester to Gibraltar, and then the same distance back again. After getting back to Manchester, she then flew. Então, de novo aqui. Another 270 kilometers to Belfast. Overall, what should have been a short, quick trip took 12 hours. EasyJet is now investigating the situation to find out, how Cardin got on the wrong flight. Aqui, ó, a palavra got também vai ser uma palavra boa para a gente ver isso. Tá no passado. Got. Então, Cardin got on the wrong flight. Então, duas coisas aqui. Primeiro, o got, que a gente vai ver, e outra vai ser esse wrong flight. Em português seria no voo errado. Em inglês, errado voo. Então, essa ordem da característica vir antes da coisa acontece toda hora no inglês. Então, vocês podem ir observando isso também. Por exemplo, que é um quick trip. Não seria uma rápida viagem. Seria uma viagem rápida, expressa. Então, Cardin got on the wrong flight. A palavra got. Is the past of get. Então, ela é o passado de get. Então, vamos supor que ela entra no voo errado. Ela pega ali o voo errado. Seria Cardin. E aí, me ajuda aí. Como é que seria? Gets on the wrong flight. Vamos supor que seja você. I get on the wrong flight. Muito bem. Então, contexto antes. Vou colocar essa reticência só para demonstrar que tem um contexto antes, para a frase não ficar muito solta aqui. Muito bem. Então, esse foi um exemplo. O got é o passado de get, aqui embaixo. E a outra coisa, em inglês, a ordem muda. Então, wrong flight, em português, seria errado voo, mas nós falamos voo errado. Faz sentido? Muito bem. Yeah, and that's it. Então, essa aí é a proposta da aula de hoje. Então, nós vimos coisas relacionadas à gramática. Você fala assim, nossa, gramática é chatão. Se a gente pegar as tabelinhas e for assim, isso daqui, terceira pessoa, fica mais cansativo, fica mais gastante. Então, na sua opinião, pelas experiências que você já teve com o inglês e pela experiência com essa aula aqui de 20 minutos, foi mais fácil absorver, compreender essa questão de structure, de gramática, de grammar, com esse formato de aula? Deixe a sua opinião aqui para a gente saber. E eu vejo você na próxima aula, onde nós daremos continuidade falando sobre... Amanhã, a proposta da aula é ser 100% em inglês. Então, vai ser uma aula divertida. Então, vamos lá. Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar, estamos à disposição. Thank you so much, and I'll see you in the next one. Bye bye.